Graça e paz. Pastor Sérgio Sangioli, pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Nazaré da Mata e também pastor da Igreja Congregacional em Pirauá, aqui em Pernambuco. Satisfação estar com vocês aqui do Vem Orar. Nós queremos, durante esses momentos, estar orando pela tua vida, lendo um texto bíblico, fazendo uma reflexão, pedindo a bênção de Deus sobre nós, para que juntos possamos ter um dia abençoado diante de tantos desafios, tantas dificuldades que o mundo tem nos proporcionado. Vamos orar? Quero convidar você, essa manhã, a curvar sua cabeça e pedir para que Deus possa estar te ajudando a enfrentar mais um dia. Este é mais um dia que o Senhor nos dá. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por mais um dia que o Senhor nos dá agora no ano de 22, chegando quase ao fim. Nós pedimos que o Senhor possa abençoar cada um dos enfermos, cada um dos irmãos que estarão assistindo ou ouvindo esta pequena mensagem. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e pedimos que, acima de tudo, o Senhor nos ajude a fazer a tua vontade. Abençoe o pastor Jones e todos que estão à frente do projeto Vem Orar. Pedimos que o Senhor possa abençoar a nossa nação em toda e qualquer circunstâncias, no nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, nessa manhã queremos trazer uma reflexão rápida. No livro de Neemias, queremos convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Então abra sua Bíblia aí, por favor, em Neemias de 1 a 4. Neemias, capítulo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Na leitura feita no livro de Neemias de 1 a 4, vai mostrar a situação de Israel no período do exílio. O povo estava no exílio na cidade de Suzã, e agora estava Neemias ouvindo histórias, Neemias que era copeiro do rei, ouvindo histórias acerca do seu povo. E as histórias que Neemias ouvia não eram muito boas, porque naquela ocasião o povo estava numa cidade destruída. Jerusalém estava devastada, os muros da cidade, as portas do templo, tudo que se referia ao culto a Javé havia sido destruído. E, lamentavelmente, a situação do povo não era boa. E aí você vai observar alguns detalhes na história do livro de Neemias. Só que o que ocorreu com Neemias não é muito diferente do que acontece conosco. Nós passamos por outro tipo de situação. O nosso país, a nossa denominação,
Eu acho que a fé evangélica tem passado por situações de provação por causa do testemunho que nós temos dado perante a sociedade. E nós passamos por uma crise ainda de identidade, o que é lamentável, né? Nós, dito cristãos. Mas, meus queridos, Neemias enfrentou o problema de uma maneira diferente de muitos de nós. Quando nós vamos ver a história de Neemias, nós precisamos aprender que Neemias, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, Neemias era um homem disponível para Deus. E ele era disponível para Deus, mas ele tinha sido impactado ali com os relatos acerca de Jerusalém. Ele tinha sido impactado sobre como estavam as coisas. E a história vai mostrar que a cidade estava em ruínas. Havia um monturo, destruição, miséria. E é lamentável nós vermos que muitas vezes em nossas vidas nós passamos por situações semelhantes. Mas precisamos fazer como Neemias, estar disponível para Deus e não desistir. Por que Neemias não desistiu? Primeiro, a gente pode observar no versículo 4, porque a reflexão de Neemias sobre a história que ele ouviu foi em meio ao choro, ao lamento, ao jejum e à oração. A própria Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você estiver passando por situação de calamidade, vendo destruição, olhando para o nosso país, olhando para o mundo, não é a última geração que vê problemas. A gente tem problemas, muitos problemas, mas a gente não vai conseguir enfrentar esses problemas de uma maneira saudável diante de Deus se nós não imitarmos a fé de Neemias e as atitudes dele. Então, ouviu o relato, parou. Se você tem ouvido que tem alguma coisa ruim, pare, ore. Mas não só fique orando, né? Porque precisa agir, ora, ação. Neemias orou, na reflexão dele, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, mas acima de tudo ele orou. A oração, ela de fato, ela é o que move o chão. A oração vai fazer com que a situação possa mudar. Porque se nós tratarmos ou alimentarmos em nossos corações somente tristeza e dor, a gente vai ficar chorando a vida inteira. Mas como eu já disse, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por que eu preciso carregar no meu coração algumas tristezas? Por que eu tenho que carregar algumas dores no meu coração? Neemias ouviu o relato e ele não parou, ele não ficou o tempo todo prostrado, porque ele tinha convicção de quem havia chamado ele. Tenha convicção de quem chamou você, que Deus quer usar você, Deus quer me usar para fazer a obra dele, a vontade dele. E a vontade de Deus é maior do que a minha, do que a sua e do que a nossa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por que foi que Neemias não desistiu? Ele também não desistiu porque ele tinha que fazer uma obra de grande valor. O projeto que Deus tinha tocado no coração de Neemias para restaurar a nação era grande, de grande valor. E o nosso maior valor, gente, é a saúde que você tem. E o nosso maior patrimônio não são as riquezas, o carro, a roupa que nós vestimos, mas o Deus que nós servimos. Neemias, ele não desiste, porque Neemias é um homem visionário, ele vê além dos problemas. E você vai encontrar isso no capítulo 2, versículo 18. Neemias não vai desistir porque ele vê além daquela situação. Ele não desistiu porque ele acreditava que quando o povo se reúne, né, o povo está junto, nós temos muita força. A gente fica muito dividido, a nação está muito fragmentada, o nosso país, a nossa denominação, a nossa família muitas vezes. Isso ocorre porque estamos fragmentados, mas se nós estivermos juntos, nós podemos muita coisa. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante que o povo unido, ele vai ter solidariedade. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que cada um de nós devemos falar a mesma coisa e que não haja divisão entre nós. Aos Filipenses, Paulo vai escrever nada de partidarismo ou
de vanglória. Deus quer que você veja além daquilo que você tem visto. Deus, Ele nos chamou para fazermos uma obra. A obra, ela pode ser até pequena. Só que em Neemias temos uma grande obra para fazer. A obra é extensa, é grande. E nós não podemos ficar desanimados. Na realização da obra, nós precisamos aprender a superar obstáculos. Dificuldades vão existir a vida inteira. Mas dê o seu melhor para Deus, porque Deus deu o melhor dele para você. Jesus morreu na flor da idade. Ele morreu por você e por mim. Então, como Neemias, nós também devemos seguir para onde Deus estará apontando. O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer da nossa nação? O que é que Deus quer do seu povo? Então pensa nisso. Deus quer usar você para o louvor da glória dele, mas Ele quer que você, como Neemias, possa estar disponível para Deus. Então, meu querido, tem hora de chorar, tem hora de parar. E aí parar para se organizar. Organizou? Levanta, jejua, ora, busca a face do Senhor. Mas quando você se levantar, você nunca pode se esquecer, quando você estiver, até quer seja de joelho ou na maneira que você puder, no que se refere à oração, você nunca pode se esquecer que precisamos imitar e ter a mesma disponibilidade que Neemias teve. Neemias era um homem disponível para Deus. Então, seja disponível para Deus. Deixa Deus te usar. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Creia nisso. Deus te ama, tem planos para a tua vida. Jesus disse, estou com vocês todos os dias. A Bíblia vai dizer, ninguém te poderá resistir todos os dias. Como eu fui com Josué, também serei contigo. Eu sou o teu Deus que te sustento com a minha destra fiel. É o que as Escrituras, de fato, diz a meu e ao seu respeito. Então somente, seja disponível para Deus. Jejue, ore, deixe Deus te usar. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer a face dele sobre você, no nome de Jesus. Amém. Bom dia.